Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o assunto é um pouco delicado, mas é muito importante para nós analisarmos e entendermos realmente o contexto aqui histórico, tá? Sobre o que aconteceu na época do nazismo, tá bom? Eu estou aqui com um livro que se chama Holocausto, né? Uma nova história. E neste livro aqui nós vemos claramente, eu vou principalmente marcar as distinções entre grupos religiosos, tá? Por exemplo, tem uma foto aqui do Papa Pio e aqui mostra, né, o Papa Francisco XII, sua recusa de condenar publicamente a deportação e o extermínio de judeus compromete até hoje sua reputação. Se nós formos ler mais aqui à frente, ele não só recusou, mas teve até um certo apoio da igreja para com o nazismo de Hitler, né? Temos fotos dele junto com Hitler e tudo mais. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês é sobre a igreja, né? Sobre os ensinamentos de Lutero, principalmente, né? Porque, olha só, na Alemanha, em 1543, Martinho Lutero escreveu sobre os judeus e suas mentiras. Os judeus, dizia Lutero, nada mais são do que ladrões e usurpadores que diariamente não comem bocado e não usam peça de roupa que não tenham furtado e subtraído de nós por meio da sua maldita usura. Ele conclamou o populacho a expulsá-los de vez desse país. Fora com eles. Então Hitler... ele usou muito das frases de Martinho Lutero para conseguir convencer as pessoas sobre o assassinato dos judeus, tá? Então podem pesquisar para vocês entenderem o que eu estou falando. Em contrapartida, eu não quero deixar esse vídeo muito comprido, tá? O próprio livro aqui, ele fala sobre outro tipo de cristãos, tá? E eles chamam eles chamam esses cristãos de seita aqui, para você ver que não tem realmente parcialidade no livro. Olha só. Os membros de outro grupo que os nazistas visaram com maior severidade no final da década de 30 tinham uma condição única entre todos aqueles perseguidos pelo Terceiro Reich. Isso porque sofreram não devido a um acidente de nascimento, como os judeus, ou os Sinti e os Roma, mas por uma escolha espiritual. Tá? Então, eles estão falando aqui sobre as testemunhas de Jeová, perseguidos por sua fé religiosa. Por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas? Eles achavam as testemunhas de Jeová absolutamente inaceitáveis, porque elas recusavam a fazer saudação nazista, não permitiam que os filhos aderissem à juventude hitlerista e recusavam a entrar no exército alemão. Testemunhas de Jeová procuraram esclarecer em que pé estavam em relação a uma série de questões e publicaram uma declaração de fatos. Eu não vou ler tudo, tá? Mas só os pontos principais aqui. Na visão de Hitler, dos nazistas, as testemunhas de Jeová simplesmente recusavam-se a se submeter às normas da nova Alemanha. Que normas são essas, né? De extermínios de judeus e tudo mais. Em particular, seu pacifismo, olha aqui, era visto como incômodo. Olha só, deviam ser presas por isso. E é o que realmente aconteceu, tá? Vou mudar a página aqui, ó. Assim, que entravam nos campos, as testemunhas de Jeová, com frequência, eram alvo de maus tratos terríveis. Aqui embaixo fala sobre Rudolf Höss, que é o comandante de Auschwitz, falou aqui, né, liderou as brutalidades dispensadas às testemunhas de Jeová, e fala que as testemunhas, eu não sei falar essa palavra, tá, em esse lugar aqui, superavam qualquer coisa que já tivesse visto, tá? Por quê? Pediram para não serem amarrados de jeito nenhum quando fossem executados, pois queriam levantar as mãos para Jeová. É assim que eu imagino os primeiros mártires cristãos enquanto aguardavam no circo que as feras selvagens viessem destroçá-los. Então, olha o testemunho, né, que as testemunhas de Jeová deram sobre o verdadeiro cristianismo, né, sobre fazer a vontade de Deus da melhor forma possível, sendo pacíficas e não aceitando as brutalidades. E sofreram justamente por isso. Segundo Ross, seus chefes Himmler e Eich ficaram fascinados com o ardente compromisso que as testemunhas demonstraram com sua religião. Em muitas ocasiões, Himmler, assim como Eich, não sei se é Eich que fala, usou a fé fanática das testemunhas de Jeová como exemplo. Né? Então eles acusavam a gente de fanatismo, né? Por a gente não aceitar o que a Alemanha estava fazendo com as pessoas. Outros prisioneiros observavam que as testemunhas de Jeová pareciam capazes de lidar melhor do que muitos outros com o sofrimento que suportavam nos campos. Segundo a teoria psiquiátrica, seriam consideradas extremamente neuróticas e até delirantes. Então, alguns psiquiatras da época acusaram as testemunhas de Jeová de serem delirantes, neuróticas, loucas, né? E, portanto, vulneráveis à deteriorização psíquica em tempos de crise. Não foi isso o que viu nos campos. Aqui está falando sobre esse homem aqui, tá? O que ele viu, ó? Não só exibia um comportamento moral excepcional, escreveu após a guerra,
como pareciam protegidos da influência do ambiente do campo, que rapidamente destruíam aquelas pessoas que nossos amigos psiquiatras e mesmo eu teriam julgado bem integradas. Foi esse certamente o caso de Elsie ABT em Auschwitz. Eu não estava amedrontada, disse ela, porque achava que meu Criador iria me ajudar. Acreditávamos que Deus seria capaz de nos ajudar em qualquer situação difícil, tá? Então, aqui mostra, né, a distinção entre as religiões da época do nazismo, né, onde ficaram quietas, outras até com as suas frases ajudaram Hitler a fazer o que fizeram. Em contrapartida, as testemunhas de Jeová foram um grande exemplo de pacifismo, de pessoas comportadas e que não aceitaram de forma alguma e até denunciaram o que Hitler estava fazendo no nazismo. E por isso, justamente por isso, foram perseguidas não porque nasceram judeus, eles eram alemães, mas por não aceitar o que Hitler estava fazendo com o povo.